Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Fernando Ferreira, bem-vindos a mais um Handout de Linguística. No vídeo de hoje vamos falar das sentenças que nós linguistas colocamos em nossos artigos, em nossas dissertações, capítulos de livro, para ilustrar alguns fenômenos que estamos estudando. Você já parou para pensar que essas sentenças podem ser problemáticas? Em nossa vida acadêmica, é muito comum o emprego de sentenças para ilustrar alguma característica que estamos estudando. Por exemplo, se eu falo que verbos transitivos são aqueles que têm dois argumentos, eu posso usar a inocente sentença João beijou Maria para ilustrar que o verbo beijou é um verbo transitivo porque ele pede dois argumentos, João e Maria nesse caso. Então, os linguistas selecionam um exemplo procurando por uma característica que prove o argumento que ele está fazendo naquele determinado capítulo ou artigo. E o que a sentença de fato diz, pouco importa para o linguista. Observe que isso é comum mesmo na semântica, que é a parte da linguística que está preocupada com o significado. Por exemplo, eu como semanticista, se estou descrevendo tempo, eu geralmente uso sentenças como João beijou Maria, João beijará Maria, João beija Maria, e eu estou preocupado no significado dos diferentes tempos verbais, eu vou dar pouca bola porque a sentença diz de fato. Precisamos falar especificamente da Maria. Esse é um nome muito comum, de modo que quando nós, linguistas, temos um personagem feminino e a gente precisa dar um nome a esse personagem, no nosso exemplo, é muito comum que a gente dê o nome de Maria. O exemplo clássico da linguística é João ama Maria. Isso é recorrente nos artigos de linguística, independente da língua em que se escreva. O que vai mudar é que em línguas diferentes o nome comum vai mudar. Então, por exemplo, nos artigos escritos em inglês, o nome Mary vai ser o mais comum. Eu estou lendo o livro Understanding Minimalism e disponibilizando algumas reviews para esse canal, e eu comecei a prestar mais atenção em quantas vezes eles trazem exemplos com Mary para o livro. Então deem uma olhada. João persuadiu Harry a beijar a Maria gosta do João, eu conheci o homem que Maria acreditava ser um gênio, Maria esperava beijar o João, Maria parecia que ia beijar o João, João foi persuadido a beijar Maria, João era esperado a beijar Maria, a crítica da Maria do João era injusta, João jogou a bola para Maria, João beijou Maria. Não há nenhum problema intrínseco nesses exemplos, ou seja, o problema aqui não é o fato da personagem se chamar Maria ou no fato do João beijar a Maria. O problema está quando você só traz a Maria para os seus exemplos para ela ser amada pelo João ou para ela ser beijada pelo João. Mas quando você precisa exemplificar com qualquer outra coisa, você chama um personagem masculino. Isso é tão recorrente que já até virou meme na internet. A página Grice Max Memes, que posta memes relacionados à linguística, postou um meme em que um personagem lê que João e Maria terminaram e um cara ele se joga da janela. Provavelmente era um linguista que, agora que não tem mais relacionamento de João e Maria para exemplificar, ele perde toda a sua pesquisa e assim a sua razão de viver. Brincadeiras à parte, você já parou para pensar que essas sentenças não são tão inocentes assim? A linguista Hadas Kotek fez uma fala no MIT no semestre passado a respeito desse assunto. A Hadas, ela trabalha na Apple aprimorando o sistema de reconhecimento de voz da Siri. Nessa fala, ela apresentou dois projetos cujo objetivo era olhar os exemplos que os linguistas estão usando. Porém, ela não estava interessada nas características gramaticais das sentenças, ou seja, ela daria pouca bola se o verbo é transitivo ou não. O que ela estava interessada mesmo era no conteúdo dessas sentenças. Em um dos projetos, os linguistas olharam 11 manuais de sintaxe e analisaram 200 exemplos de cada um deles, ou seja, mais de 2.000 exemplos no total. No outro projeto, os linguistas olharam todos os artigos que saíram nas revistas Language, Language Inquiry e Natural Language and Linguistic Theory dos últimos 20 anos. E o que eles descobriram não foi nada legal. É menos provável que as mulheres apareçam em nossas sentenças na posição de sujeito. E também é menos provável que elas recebam um nome. Elas geralmente aparecem na posição de parentesco, ou seja, como mães, irmãs, esposas, etc. Logicamente que os linguistas não fazem isso de caso pensado com o objetivo de rebaixar o papel da mulher. Muitas vezes, os exemplos são feitos na força do hábito. Eu mesmo já usei o exemplo João ama Maria incontáveis vezes.
Até agora, vimos como os exemplos da linguística só reforçam o status quo, ou seja, esse desbalanceamento na representatividade de homens e mulheres nos exemplos da linguística, que foi observado por esses dois projetos, é apenas um reflexo de que há um desequilíbrio também na nossa sociedade. Mas o problema, ele pode ficar ainda mais sério. Dependendo do grau de estereotipação, a sentença que você usou para ilustrar algum fato pode causar desconforto no leitor. Para dar um exemplo, a gente teve que ler um artigo para a matéria de semântica no MIT. Esse artigo era o artigo de Horn, de 1969, e os exemplos causavam um certo desconforto. Eu vou mostrar alguns. Brigitte Bardot é apenas bonita. E ele mostra duas formas para você terminar essa sentença. Ela não é linda ou ela não é inteligente. Então você teria os seguintes exemplos. Brigitte Bardot é apenas bonita, ela não é linda. Ou Brigitte Bardot é apenas bonita, ela não é inteligente. Na página seguinte, ele coloca outro exemplo que eu considero problemático, que é: muitas garotas são ao mesmo tempo inteligentes e sedutoras, e poucas garotas são ao mesmo tempo inteligentes e sedutoras. Durante a leitura, esses exemplos não me desciam muito bem. Eu sei que o autor estava preocupado com as leituras desencadeadas pelos quantificadores many and few do inglês. No entanto, ele poderia ter ilustrado isso através de tantas outras sentenças. Por exemplo, ele poderia ter usado: many cats are both lazy and cute, ou seja, muitos gatos são ao mesmo tempo fofinhos e preguiçosos. Essa preocupação que eu estou demonstrando aqui, na verdade, não é uma preocupação recente. Em 1996, a Linguistic Society of America, que é uma associação de linguistas, já publicou um Guideline for Non-Sexist Use, cujo objetivo era instruir os linguistas a não usar exemplos que promovessem algum tipo de estereótipo em relação ao gênero. Esse guia ele é bem curtinho, mas ele traz algumas informações bem legais. Por exemplo, você sabia que algumas gramáticas colocavam que, se você tivesse uma referência a um homem e uma referência a uma mulher, o correto gramaticalmente era você colocar o homem primeiro. Parece louco, não é? Imagina você falar: então, a Maria e o João vieram, e alguém falar: não, sua sentença não está correta. O correto gramaticalmente é: o João e a Maria vieram. O homem tem que vir na frente. Esse guia, que saiu em 1996, teve uma versão atualizada, que saiu agora em 2016, e mudou o nome. Agora ele é Guideline for Inclusive Language, ou seja, Guia para uma Linguagem Inclusiva. Esse novo, além das orientações para evitar a estereotipação de gênero, já inclui uma discussão das minorias. A gente tem que evitar, então, exemplos agora que tem uma marginalização, má representação ou ofensa às minorias. Como que está sendo a recepção dos linguistas em relação a essa discussão? Pelo menos no MIT, a recepção está sendo muito boa. Por exemplo, lembra que na aula de semântica a gente teve que ler o artigo do Horn, que foi da onde eu tirei os exemplos problemáticos? Na aula seguinte, que foi a aula que a gente discutiu o artigo, o professor da matéria, que era o Kai von Fintel, ele pediu desculpas pelos exemplos e na lousa ele trocou por qualquer outro exemplo com many and few, que não promovessem um estereótipo. Em outra aula de sintaxe do professor Norvin Richards, ele estava na lousa discutindo alguns fatos linguísticos e ele colocou um exemplo começando com George Washington. Aí ele parou e pensou: não, George Washington não. Aí ele foi lá, apagou o exemplo e colocou: Tubman libertou os escravos. E aí eu fiquei pensando: por que ele mudou o exemplo? Quem que é Tubman? E aí eu fui pesquisar e descobri que a Tubman ela era uma mulher negra, que ela era escravizada naquela época dos Estados Unidos em que tinha a guerra entre Norte e Sul. A Tubman, ela escapou e, além de escapar, ela voltou várias vezes para libertar amigos e familiares. E ela era muito corajosa porque ela sofria de narcolepsia. Para quem não conhece, narcolepsia é uma doença na qual você cai no sono em qualquer momento. Assim, você não controla o momento que você dorme. Ou seja, ela corria um risco ainda maior de ser recapturada por causa dessa doença. E mesmo assim, ela voltou para libertar amigos e parentes. Eu achei essa postura do Norvin de mudar o exemplo incrível e eu estou tentando segui-la. Então, se você voltar lá no review que eu fiz do primeiro capítulo do Understanding Minimalism, você vai ver que o exemplo de verbo transitivo que eu peguei é o verbo ganhar. E a sentença é: Mary ganhou o prêmio Nobel.
O que fica dessa discussão é que nós, linguistas, devemos não só prestar atenção às características gramaticais que estamos descrevendo, mas também pensar no conteúdo dessas sentenças e selecionar as sentenças de modo que elas reflitam os valores que a gente acredita. Por exemplo, eu tenho um colega lá do departamento de linguística que se chama Lucas Ciola. O Lucas, ele trabalha com permacultura, ele é bastante envolvido nessas questões ecológicas e ele sempre problematizava a questão dos exemplos na linguística. Ele falava, gente, por que a gente não usa exemplos ecológicos? Por exemplo, Maria plantou uma árvore. Então é isso, pessoal. Vamos repensar os nossos exemplos. Esse foi mais um Handout de Linguística e até o próximo. Eu tenho um último recadinho que eu gostaria de dar. Há duas iniciativas que eu gostaria de recomendar. A primeira delas é o Linguística Vulgar. É um podcast que ele é apresentado só por mulheres. São colegas lá da Linguística, a Monique, a Joana e a Verônica. E tem também a página no Facebook Mulheres da Linguística. Essa página faz posts dando enfoque à vida e o trabalho de mulheres linguistas. Nossa, achei super legal o fato do Linguistic Society of America ter um guia para orientar os linguistas a adotarem uma linguagem mais inclusiva nos exemplos. Eu acho que a Bralin não tem nenhuma iniciativa parecida aqui no Brasil. Bralin, fica a dica. Apesar que isso não impede que eles pisem na bola de vez em quando. No ano passado, 3 linguistas ganharam um prêmio gigantesco, assim, de 10 milhões de euros, para fazer um estudo comparativo de várias línguas do mundo. E um deles era homem, que era o Sarland, e 2 mulheres, que era a Alexia Du e a Guasti. E a Linguistic Society of America fez um post comemorando essa verba e colocou assim: parabéns, Sauerland e colegas. Ou seja, eles citaram o homem e omitiram as 2 mulheres. Nossa, isso deu um bafafá, tipo, todo mundo estava comentando, até que eles publicaram um post pedindo desculpas em relação a isso. Então, essa iniciativa é boa. E o melhor é que no Guidelines fala assim, olha, esse guide, ele não é só para os exemplos, não é só para os exemplos dos artigos. Seria bom você usar eles também quando você for pensar nos seus posts em redes sociais.